Em destaque no Panorama CBN, o acordo em torno do projeto da dosimetria aprovado pelo Senado. Presidente Lula deve barrar o texto que reduz pena de Bolsonaro e outros condenados na trama golpista. Sessão conjunta no Congresso Nacional vota hoje o orçamento do ano que vem. Greve nos Correios. Parte dos funcionários aderiu à paralisação em ao menos 9 estados. E o Conselho Europeu se reúne para decidir se aprova o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Começo contando que o presidente Lula deve vetar o projeto da dosimetria, que reduz a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros condenados pela tentativa de golpe. A proposta já tinha passado pela Câmara e foi aprovada ontem à noite no Senado, por 48 votos favoráveis e 25 contra. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, avisou que o presidente Lula vai vetar o texto. Do ponto de vista histórico, isso seria uma concessão, seria anistiar aqueles que atentaram com o bem maior que está na Constituição, que é o Estado Democrático de Direito. Eu acredito que ainda há espaço, posteriormente, na apreciação, na sessão do Congresso Nacional do veto presidencial, de manutenção do veto. E ele acha que há espaço para depois, os parlamentares manterem esse veto. Há quem duvide e muito. Bom, mas a ministra das Relações Institucionais também falou nas redes sociais que o presidente Lula vai barrar. Gleisi Hoffmann criticou o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que fez um acordo com a oposição para que o texto avançasse na Comissão de Constituição e Justiça. Em troca, o senador do PT buscou apoio para acelerar a tramitação do projeto de interesse da equipe econômica que corta incentivos fiscais e eleva a tributação de bets e fintechs. Falei sobre ele ontem, vou falar mais daqui a pouco. Jacques Wagner admitiu que fez o acordo sem o aval do governo, mas negou qualquer troca de apoio político ao conteúdo da proposta. Em relação ao acordo que fiz, eu não tenho nenhum problema. Fiz, faria de novo. Eu não negociei mérito. Negociei procedimento, concordamos em procedimento. A responsabilidade é minha, que eu vim aqui e lhe chamei, como chamei ao senador Renan, para dizer que eu estava... Então, portanto, se tiverem que bater, a responsabilidade é minha, que batam em mim, eu não tenho nenhum problema, nem arrependimento do que fiz. O senador Renan Calheiros, que é do MDB, criticou a estratégia do líder governista e falou que o projeto da dosimetria incentiva novas tentativas de golpe. Há pouco veio aqui o líder do governo no Senado Federal dizer a mim que ele concordava em deixar votar a matéria porque queria votar o PL, queria levar as alíquotas de bets e de fintechs. Eu não concordo com isso. Isso é uma farsa e eu não concordo com isso. Eu nunca vi com uma questão transcendental como essa, alguém em nome do governo fazer um acordo e dar peru de Natal aos golpistas. Conforme o projeto aprovado, o tempo de cadeia de Bolsonaro deve cair de 5 anos e 11 meses para pouco mais de 2 anos. O líder da oposição, Rogério Marinho, está comemorando, Disse que o projeto corrige uma injustiça, porque as penas, segundo ele, foram exageradas. O próprio resultado tanto na Comissão de Constituição e Justiça como agora no plenário do Senado mostra que majoritariamente o Senado da República, exemplo da Câmara Federal, entende a necessidade de evitarmos injustiças com pessoas que na verdade tiveram penas muito exageradas, exorbitantes. O senador Flávio Bolsonaro falou que a dosimetria é o primeiro passo para conseguir o perdão total aos condenados pela trama golpista. Agradecer a todos que nos ajudaram a subir esse primeiro degrau, porque, como eu disse mais cedo na CCJ, não era nem para a gente estar discutindo dosimetria e nem anistia, era para estar discutindo a anulação dessa farsa que foi esse processo todo lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde o Bolsonaro e centenas de outras pessoas foram condenadas pelos seus inimigos. Líderes do PT, do PSB, do PCdoB e do PSOL entraram no Supremo Tribunal Federal para pedir que o ministro Alexandre de Moraes
se envolva nessa história e anule a aprovação do projeto da dosimetria. O documento assinado por Lindbergh Farias e pelos deputados Pedro Campos, do PSB, Renildo Calheiros, do PCdoB e Thalíria Petroni, do PSOL, diz que a tramitação no Congresso apresenta vícios formais graves. Os deputados da esquerda falam que o projeto deveria voltar para a Câmara por causa de uma emenda apresentada e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A emenda, que foi apresentada pelo senador Sérgio Moro, do União Brasil, é aquela que retirou a brecha que beneficiaria criminosos condenados por outros crimes, e não apenas os envolvidos no golpe. Bom, agora, a partir do momento em que recebeu o texto, o presidente Lula vai ter 15 dias para sancionar ou para vetar o projeto da dosimetria. Se ele votar mesmo, o Congresso poderá derrubar a decisão, e a proposta vira lei, mesmo com o veto do presidente, né? Se o texto entrar em vigor, partidos políticos, entidades de classe, a Procuradoria-Geral da República e o próprio governo podem entrar no STF, que vai decidir se a lei é constitucional. Lembrando que ontem, uma pesquisa Genial Quest divulgada mostrou que 47% dos brasileiros são contra a redução de pena de Jair Bolsonaro e dos outros condenados. O levantamento aponta que 43% dos entrevistados são a favor, sendo que 24% apoiam o projeto da dosimetria e 19% querem uma redução das penas ainda maior. Para 58% da população entrevistada, a proposta aprovada no Senado ontem foi elaborada para reduzir a pena de Jair Bolsonaro. 30% avaliam que o projeto foi pensado para beneficiar todos os envolvidos na trama golpista. Bom, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou para hoje uma sessão conjunta do Congresso Nacional para votar o orçamento do ano que vem. Em 2025, o plano só foi aprovado em março, dificultando as atividades do governo no início do ano. Para viabilizar a votação hoje, o Senado aprovou ontem aquele projeto de lei que reduz em 10% parte dos benefícios fiscais das empresas e aumenta tributos sobre bets e fintechs. Foi sobre esse projeto aí que teve o tal acordo, né, que eu citei há pouco. Esse texto eleva ainda os impostos dos juros sobre capital próprio, mecanismo usado por grandes empresas para financiar ou para se financiar e remunerar sócios e acionistas. O texto aprovado na Câmara de madrugada vai agora para a sanção presidencial. No Senado, o placar foi de 62-6. Essa proposta é defendida pelo governo Lula para evitar um corte de despesas de mais de 22 bilhões de reais no orçamento de 2026, o que atingiria também as emendas parlamentares, né? A aprovação destrava a votação do orçamento, que deve ocorrer até sexta-feira no Congresso, antes do recesso parlamentar. Sexta-feira mais conhecida como amanhã. Os senadores aprovaram a proposta sem alterações para que não fosse necessária uma nova análise pela Câmara, né? Que já não fará mais sessões neste ano. Como eu falei, o que se sabe é que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, fez esse acordo com a oposição, que não obstruiu a proposta em troca de os governistas também não atrapalharem a votação do projeto da dosimetria. O projeto deixou fora da desoneração a folha de salários e programas relativos à política industrial para os setores de tecnologia de informação, comunicações e semicondutores do corte dos benefícios fiscais. Foi estabelecido também um faturamento mínimo de R$ 5 milhões de reais para o corte do benefício tributário de empresas do regime de lucro presumido. Setores beneficiados pelas isenções fiscais, como a Federação Nacional da Indústria, criticam o projeto. O Supremo Tribunal Federal vai concluir hoje o julgamento de ações que questionam a lei aprovada no Congresso que prevê o marco temporal como critério para a demarcação de terras indígenas. A maioria dos ministros já votou para reafirmar a decisão do plenário da Corte de 2023, que declarou a tese inconstitucional. Por essa tese, os povos originários só poderiam reivindicar a posse da terra que já estivesse ocupada de forma permanente na data em que a Constituição foi promulgada, 5 de outubro de 1988. Página virada e eu te conto que parte dos funcionários dos Correios decidiu entrar em greve na noite desta quarta-feira.
A greve parcial ocorre em meio às discussões sobre o acordo coletivo de trabalho com o sindicato da categoria. Em comunicado aos funcionários, os Correios falam que a paralisação acontece de forma localizada e atinge 9 estados: Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. De acordo ainda com a companhia, a operação nacional permanece majoritariamente em funcionamento, com impactos pontuais em unidades específicas, sem comprometer os serviços. Mas a gente vai perceber isso, né? Vai checar isso ao longo do dia. E também o Conselho de Administração dos Correios aprovou um empréstimo de 12 bilhões de reais negociados pela estatal com um grupo de 5 bancos. Mas o fechamento da operação ainda depende da decisão do Tesouro Nacional sobre a garantia da União, ainda em fase de análise. O socorro é condicionado a um plano de reestruturação da estatal, com medidas de corte de gastos e aumento de receitas para a companhia voltar a ter lucro em 2027. E o Tribunal de Contas da União colocou em sigilo o processo que analisa uma possível omissão do Banco Central em operações do Banco Master. O procedimento também avalia como se deu o processo da compra pelo BRB, que acabou não sendo concretizada. Com a mudança, as peças não aparecem mais para o público, incluindo os acórdãos anteriores que antes eram disponibilizados. A decisão amplia a blindagem de acesso a informações sobre o banco e sobre o controlador dele, o Daniel Vorcaro. Agora eu quero falar com você sobre saúde, porque uma reportagem do G1 chama atenção para um número alto no Brasil de casos de picadas de escorpião. Somente neste ano foram mais de 173 mil acidentes com este animal e o total de mortes passa de 200. Em 2024, teve até uma quantidade maior de casos, mas menos mortes, 126. Crianças e idosos são os mais vulneráveis. A expansão urbana e as altas temperaturas ajudam a explicar o crescente aparecimento dos escorpiões nas cidades. Mas há cuidados específicos que podem ajudar a evitar um encontro com esse aracnídeo. Os escorpiões aparecem com mais frequência em meses com temperaturas mais altas, de setembro até fevereiro, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Já os estados do Norte e do Nordeste, que são predominantemente mais quentes, costumam ter incidência do animal durante o ano todo. E aí, o que se deve fazer em caso de picada? Primeiro, não use pomadas no local. Isso pode alterar a cor da pele, além de ser ineficaz para impedir a penetração do veneno. Lave imediatamente e suavemente a área, com água e sabão. Reduz o risco de lesões secundárias. Não faça torniquetes, incisões ou sucção no local da picada. Compressas mornas ajudam a aliviar o quadro até a chegada de um serviço médico ou a um serviço médico. Não coloque gelo no local e procure atendimento imediatamente. Os acidentes com escorpiões podem ser leves, moderados ou graves. O veneno é capaz de afetar o sistema nervoso e causa dor intensa no local da picada, podendo se estender para o membro inferior. Nos casos moderados, os sintomas podem evoluir para suor excessivo, vômito e taquicardia. Nos acidentes graves, além da dor intensa, pode ocorrer salivação, insuficiência cardíaca, edema pulmonar e até a morte. Agora os destaques internacionais. O Conselho Europeu se reúne hoje e amanhã para decidir se aprova o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul depois de 26 anos de negociações. Se houver o aval ao texto, o presidente da Comissão Europeia, ou melhor, a presidente, a Ursula von der Leyen, vem ao Brasil para assinar o acordo no sábado, em Foz do Iguaçu, durante a cúpula de chefes de Estado do Mercosul. Ontem, a Comissão Europeia aprovou a versão final das salvaguardas, que são medidas de proteção para o setor agrícola. As medidas serão adotadas caso importações de parceiros do Mercosul ameacem ou causem prejuízos graves a produtores da região. Mas as negociações podem ainda ser travadas, viu? Porque França, Itália e Polônia apresentaram objeções ao texto.
A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse que seria prematuro assinar o acordo. Em discurso no Parlamento Europeu, ela ressaltou que não é contra a parceria, mas falou que antes é necessário estabelecer as garantias para o setor agrícola. O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que se opõe veementemente a qualquer tentativa da União Europeia de forçar a aprovação do acordo. Agricultores e pecuaristas franceses bloquearam várias estradas com tratores ontem em protesto contra o texto. A resistência da França, da Itália e da Polônia praticamente inviabiliza a assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia ainda esta semana. Os 3 países estão entre os mais populosos do bloco e os votos são cruciais para avalizar o pacto. Se os 3 votarem juntos contra o acordo, eles têm o poder matemático de vetar a assinatura, porque ultrapassam o limite de 35% exigido para uma minoria de bloqueio. Diante do impasse, o presidente Lula deu um ultimato aos europeus e falou que o Brasil vai sair das negociações se não houver consenso até o fim desse ano. Está difícil, porque a Itália e a França não querem fazer por problemas políticos internos. E eu já avisei para eles, se a gente não fizer agora, o Brasil não fará mais acordo enquanto eu for presidente. É bom saber, faz 26 anos que a gente espera esse acordo. 26 anos, o acordo é mais favorável para ele do que para nós. Então eu vou para Foz do Iguaçu na expectativa de que eles digam sim e não digam não. Mas também se disserão, nós vamos ser duros daqui para frente com eles, porque nós cedemos a tudo que era possível a diplomacia ceder. Se o acordo for finalizado, o Mercosul vai conseguir eliminar tarifas sobre 91% das exportações da União Europeia, incluindo carros, por um período de 15 anos. Pelo lado europeu, os países do bloco vão retirar progressivamente as tarifas sobre 92% das exportações do Mercosul por um período de até 10 anos. Sobre a guerra no leste europeu, ataques ucranianos com drones mataram hoje 3 pessoas na região russa de Rostov, em meio à movimentação diplomática para pôr fim ao conflito. Ucrânia e aliados concordam com termos de garantias de segurança. É o que dizem os negociadores, mas ainda há pontos em aberto. Um dos bombardeios de hoje provocou um incêndio em um navio de carga no porto da capital regional, onde 2 tripulantes morreram e 3 ficaram feridos. Um civil morreu e outros 6 ficaram feridos no povoado de Baitaysky, próximo às instalações portuárias. Os ataques ocorrem no momento em que a Ucrânia intensifica as incursões noturnas com drones em território russo, direcionadas a infraestruturas energéticas das quais Moscou depende para financiar a ofensiva. Autoridades russas assinalaram que a cada noite dezenas de drones têm sido interceptados. As gestões diplomáticas para pôr fim à guerra se aceleraram nas últimas semanas depois da divulgação do Plano de Paz norte-americano, que ainda não conseguiu alcançar um cessar-fogo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso para divulgar o balanço do primeiro ano do segundo mandato. Na declaração, ele criticou a gestão do antecessor Joe Biden e exaltou a própria administração. Ele falou que controlou a imigração ilegal, disse que países estrangeiros estariam enviando drogas e criminosos aos americanos, em clara alusão aos ataques que ocorrem próxima à costa da Venezuela, e voltou a dizer que conseguiu acabar com 8 guerras. Citou o cessar-fogo na faixa de Gaza, por exemplo. Na economia, Trump falou que a inflação está sob controle, afirmando que os preços estão caindo e que o executivo trabalha para reduzir o custo dos alimentos, que aumentaram devido ao tarifaço. E as Forças Armadas dos Estados Unidos informaram que realizaram um novo ataque contra uma lancha supostamente usada pelo tráfico de drogas em águas do Pacífico, com um balanço de 4 mortes. Desde que iniciou a campanha de combate ao tráfico de drogas em setembro, os Estados Unidos realizaram mais de 25 ataques desse tipo, que deixaram pelo menos 99 mortos. O governo Trump acusa Nicolás Maduro de chefiar uma rede de tráfico de drogas, o que o mandatário venezuelano nega. Na terça-feira, Trump deu um novo passo na escalada da campanha de pressão contra Caracas, ao determinar um bloqueio naval dos navios petroleiros sancionados, que saiam ou se dirijam à Venezuela.
E Trump falou que o destacamento militar americano na região só vai aumentar. Além disso, os Estados Unidos anunciaram nessa quarta o envio de tropas para o porto de Manta, no Equador, para uma operação temporária de combate ao narcotráfico. E ainda no noticiário internacional, eu te conto que o jogador equatoriano Mário Pineda foi assassinado em um atentado a tiros em Guayaquil, no Equador. Ele tinha 33 anos e em 2022 atuou no futebol brasileiro pelo Fluminense. Pineda integrou a seleção equatoriana nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia em 2018 e também para a Copa do Catar em 2022. Segundo a imprensa do país, 2 homens em motocicletas atiraram contra ele, a mãe e outra mulher. A polícia investiga o caso. Agora o futebol, Corinthians e Vasco empataram em 0-0 na primeira partida das finais da Copa do Brasil. No domingo, às 6 da tarde, no Maracanã, quem vencer será o campeão do torneio. Para o treinador Dorival Júnior, a partida mostrou um nível técnico decepcionante. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Difícil até explicar, mas eu tenho que reconhecer que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Foi um jogo muito truncado, muito travado, muito preso, com poucas alternativas e plasticamente muito feio de se ver. O Vasco foi melhor mesmo, apesar do empate sem gols. O técnico Fernando Diniz ficou satisfeito com o desempenho do time. Eu compartilho que a gente jogou melhor e mereceu vencer o jogo, mas eu não tenho um sentimento de frustração e nem acho que foi um ótimo resultado, nem uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã. O que fica para mim é um sentimento bom do que o time fez. Talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. A gente foi muito obediente e por um detalhe a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração. Tem um sentimento, de fato, de satisfação pela entrega dos jogadores por aquilo que eles produziram. No Catar não deu pro Flamengo, né, Laerte Afonso? Poxa vida. O PSG venceu nos pênaltis e levou o título da Copa Intercontinental da FIFA. O grande destaque foi o goleiro do PSG mesmo, né, que pegou 4 cobranças depois do empate por 1-1 no tempo normal. O jogador Jorginho e o técnico Felipe Luiz comentaram o resultado que deu o vice-campeonato mundial ao Flamengo. Não tem outra palavra que não seja orgulho. Com certeza esse grupo de jogadores, de pessoas, todas as pessoas envolvidas, espero que não seja esquecido tão cedo. Foi uma temporada mágica, histórica. Os jogadores entraram para a história do Flamengo eternamente, né? Teriam entrado mais ainda se as cobranças tivessem caído para o nosso lado. E é um grupo muito vencedor, muito ambicioso, e não tenho dúvida que vai continuar com a mesma ambição no ano que vem. O nosso DJ Laerte Afonso está soprando aqui para mim que já era muita taça para segurar, né? O braço já estava doendo. Tá bom. E o time do Flamengo merece muitos aplausos mesmo, Lala. E só uma rápida aqui, o Botafogo anunciou a saída do David Ancelotti no comando da equipe. O italiano comunicou que não vai continuar em 2026, após a diretoria avisar que demitiria um preparador físico da comissão técnica do David. Ele deixa o clube com 14 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. E a gente vai encerrando por aqui o Panorama CBN da manhã de hoje. Eu, nosso DJ rubro-negro Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Lembrando que tem o Panorama CBN da noite, que está sendo apresentado pela Marcela Marcos. E amanhã a gente está de volta com o nosso Sextou. Lembrando que você pode mandar música para o Sextou musical, né? Para o meu Instagram, biancasantos.bia, ou então por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. Até amanhã, tchau! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.